Bom, pessoal, continuando aí a prática da região lombosacral, nós vamos entrar agora nas técnicas de palpação, né? Palpação é extremamente importante para que a gente localize realmente o posicionamento por onde passa cada nervo do plexo lombosacral. Os nervos importantes para a gente, os extremamente importantes, são nervo femoral, nervo isquiático, fibular, sural e tibial. Esses 5 nervos são importantes e serão os instrumentos de avaliação e mobilização neural do plexo lombosacral. Então eu vou tentar mostrar na palpação de uma forma geral todos esses nervos para vocês num único vídeo. Tá certo? Então o primeiro nervo que nós vamos avaliar será o nervo isquiático aqui na sua porção proximal na região glútea, normalmente próxima ao músculo piriforme. Então aqui o nervo isquiático ele vai estar saindo das raízes de L4, L5, S1, S2, S3. E ele vai descer profundamente pela região glútea, passando por debaixo do músculo piriforme, adentrando a coxa e indo como isquiático até a fossa poplítea. Então, portanto, esse nervo, o ponto de referência anatômico para nós localizarmos a palpação vai ser o túber isquiático. Então, eu vou localizar o túber isquiático, eu vou pedir o vídeo superior, tá? Isso, no vídeo superior eu consigo localizar o túber isquiático. A partir da localização do túber isquiático, eu tenho um segundo ponto anatômico importante, o trocânter maior. Então, eu tenho o túber isquiático no meu dedo médio e no meu polegar, o trocânter maior. Como que eu faço para localizar? Tá? Ficando em pé aqui. Entre o túber isquiático e o trocânter maior, eu vou dividir 3/3, 3 distâncias. Tá? Então, eu tenho túber isquiático, trocânter maior. Então, o primeiro terço entre o túber isquiático e o trocânter maior é por onde passa. Então, o primeiro terço é mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui, eu levo o meu polegar e eu vou palpar profundamente e o paciente pode sentir uma sensação desconfortável. Normalmente, é por essa linha que eu tenho a descida, né? Por onde o nervo isquiático desce para para o membro inferior. Tá? Então, ele vai estar mais ou menos nessa região aqui. Tá? Então, ele está descendo em direção à fossa poplítea por essa região. Então, se eu puxar um pouquinho, eu tenho a tuberosidade isquiática, 1/3 o nervo isquiático vai estar descendo entre o primeiro terço da distância entre o túber isquiático e o trocânter maior. Perfeito? Aí, ao descer até a fossa poplítea, aqui eles vão se bifurcar, né? Medialmente, ele vai se chamar tibial e lateralmente, passando por debaixo, por trás da cabeça da fíbula, ele vai se chamar, tá? Fibular. Então, eu tenho aqui, descendo profundamente, posteriormente, mais pelo lado medial, eu tenho o tibial, o nervo tibial, e mais lateralmente e indo levemente para a região lateral e um pouco anterior da perna, nós vamos ter o nervo fibular adentrando. Óbvio que nessa posição, tanto o nervo fibular como o nervo tibial, eles vão gerar um ramo comunicante. Esse ramo comunicante do fibular vai se unir ao ramo comunicante do tibial. Então, esse é um comunicante fibular e esse é um comunicante tibial. E aí eu vou gerar um terceiro nervo que nós chamamos de sural. Então, aqui eu vou ter o nervo tibial, aqui eu vou ter o nervo fibular e aqui eu tenho o nervo sural. Tá? Quando eu vou palpar esses nervos,
praticamente, eu vou agora para uma segunda tentativa de palpação, que seria a palpação do nervo tibial no nível... Pode trocar a câmera para mim? Então, seria a palpação do nervo tibial no nível do joelho. Então, eu vou pedir para o meu paciente mudar de decúbito ventral para decúbito dorsal. Então, ele vai virar para mim em decúbito dorsal, e aí eu consigo, ficando do lado do paciente, tá? Do lado do paciente, eu vou flexionar a perna do meu paciente e, com a minha mão, braço externo, eu estabilizo o tornozelo e com minha mão proximal, eu encosto sobre o meu corpo o joelho, faço uma leve extensão e entro com a minha mão interna na região medial da fossa poplítea, entre a fossa poplítea e a panturrilha. Aqui, exatamente, eu vou ver se mudar de câmera eu consigo ver melhor. Vamos ver? Não. Vamos voltar para a câmera anterior. Tá? Nessa região, entre a fossa poplítea e o gastroquinêmio, eu consigo fazer uma palpação um pouquinho mais profunda e sentir o nervo tibial adentrando profundamente no músculo gastroquinêmio para se difundir ao longo da parte posterior da tíbia. Tá? Da mesma forma, eu posso colocar o paciente sentado ainda, tá? Deitado, com o joelho fletido. Lateralmente, eu posso ter contato com a cabeça da fíbula, tá? Aqui eu tenho a cabeça da fíbula. Se eu colocar a perna nessa posição, ficaria mais fácil de vocês visualizarem. Eu teria a cabeça da fíbula e posterior à cabeça da fíbula, eu encontro um cordão com o meu polegar, bem posterior à cabeça da fíbula, eu encontro um cordão com o meu polegar, onde eu posso também sentir o nervo fibular adentrando a região posterolateral ou lateroanterior da perna. Tá? Aqui eu sinto o nervo fibular adentrando a perna. Continuando a palpação, tá? Continuando a palpação, vou pedir para o meu paciente ficar em decúbito ventral, tá? Vou mudar de câmera, tá? E para a câmera superior, e aí agora eu vou explorar, tá? Exatamente a região de tornozelo, né? Então vamos lá. Seguindo os riscos que eu estava fazendo, o nervo fibular, o nervo tibial, ele vai descer na região posteromedial da perna e vai adentrar o tornozelo exatamente na região posterior do maléolo medial. Então, se eu palpar aqui, eu vou sentir uma região levemente dolorida, o paciente sente um dolorimento, tá? Porque aqui eu tenho, é por onde passa o nervo tibial. Ele passa atrás, posterior ao maléolo medial. Ainda aqui no maléolo, nós vamos ter o nervo sural, que ele foi gerado, como eu disse anteriormente, a partir de um comunicante do tibial e um comunicante do fibular. Aí eu gerei o nervo sural. O nervo sural, ele vai descer e vai adentrar o pé posterior ao maléolo lateral. Então, aqui, posterior ao maléolo lateral, eu tenho o nervo sural adentrando a região de tornozelo e pé. Correto? Lembrando que o nervo, tá? Tibial, ele vai adentrar e aqui no pé ele vai gerar dois ramos. Um ramo medial, que é o plantar medial, e um ramo lateral, que é o plantar lateral. Tá?
Aí eu vou colocar o meu paciente de novo em decúbito dorsal, tá? Eu vou fletir o pé do meu paciente, tá? E deixar ele levemente estendido. Pode soltar o pé, é isso. Aqui na região do tornozelo, anterior ao maléolo lateral, eu tenho aqui uma porção do nervo fibular. E ele está exatamente, né? Exatamente nessa região do tornozelo. Então, o nervo fibular, ele está exatamente aqui onde eu estou fazendo esse risco bem vermelho, tá? Dando inervação ao dorso do pé. Então, o nervo fibular, ele vai descer na região lateral da perna, uma das suas ramas, lateral da perna, vai passar anterior ao maléolo lateral e vai adentrar no dorso do pé, lateralmente, para dar inervação para essa porção dorsal do pé. Importante a palpação, pode voltar à câmera principal. Importante a palpação, importante a localização anatômica dos nervos, porque como terapeuta eu preciso de entendimento anatômico, de sensibilidade com as mãos para localizar essas estruturas anatômicas. E a partir do momento que eu consigo localizar essas estruturas, sei por onde elas passam, eu já consigo ter um raciocínio clínico de qual a melhor posição de tensão para realizar os testes de avaliação neural. Então, por onde o nervo passa é extremamente importante, principalmente na região do tornozelo e do pé. Outro nervo importante que vai descer anteriormente vai ser o nervo femoral. O nervo femoral é interessante a gente encontrar a espinha ilíaca antero-superior. Pode mudar a câmera para mim. Eu encontro a espinha ilíaca antero-superior e mais ou menos de 3 a 4 dedos da espinha ilíaca, o nervo femoral ele começa a adentrar a região da virilha e ele vai passar lateralmente, né, a artéria femoral. Então eu tenho o nervo femoral exatamente nessa região aqui. E ele está vindo aproximadamente de 3 a 4 dedos da espinha ilíaca antero-superior, medialmente a ela, ele vai adentrar a região da coxa, descendo de forma paralela, bem ao lado da artéria femoral. E ele vai dar inervação para a região anterior da coxa, principalmente os músculos quadríceps, tá? O ilíaco e o sartório, ele está inervando essa musculatura. Então, quando eu consigo, pode mudar a câmera? Quando eu consigo ter noção e capacidade de localização e o trajeto desses nervos, na hora de eu mobilizar, na hora de eu montar uma alavanca para mobilização, esse trajeto é extremamente importante para eu ter um raciocínio de qual é o melhor posicionamento para gerar uma tensão nesse nervo. O nervo, quando ele é anterior, é óbvio que eu vou mobilizar sempre com o joelho em flexão para poder dar tensão ao nervo anterior, no caso femoral. Agora, os outros nervos, isquiático, fibular, tibial e sural, eles são mais posteriores, né? E tem muita relação com a entrada dele no tornozelo. O ciático, mais tranquilo, mas todos eu mobilizo com o joelho em extensão. Então, para eu entender o posicionamento biomecânico, eu tenho que saber por onde está passando cada nervo.
senão vai me dar confusão, eu vou montar uma alavanca não muito correta para a mobilização desses nervos que adentram o membro inferior. Tá certo? Então, o que eu tinha que passar de palpação para vocês nesse vídeo é isso, de localização dos nervos, é esse conteúdo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.